Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, colega pesquisador, pesquisadora que está aqui conosco, acompanhando esse vídeo sobre a temática da ciência, tecnologia e sociedade, tá? No módulo 2, que traz um pouco da reflexão sobre a influência da ciência e a relação dela com a tecnologia e com a sociedade. Então nós temos uma agenda para bater e para falar um pouco sobre essa temática, tá? Primeiro me apresentar, meu nome é Alandei Severo, sou pesquisador da área de inovação, tecnologia, gestão e educação, tá? Então, tenho uma graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado nessas áreas, e para mim é mais do que compartilhar essa experiência de títulos, é um prazer estar com você, né, conversando com relação a essa temática que é bem interessante para nós. Nós temos nessa agenda falar um pouco sobre ciência e tecnologia, né, uns panoramas e reflexos um pouco sobre essa temática, tá? Dentro dessa perspectiva, a ciência e a tecnologia, a influência dela, né, no ambiente, no meio ambiente, tá certo? Depois a gente vai falar um pouco sobre ciência, tecnologia e a sua relação com a sociedade, né? E nessa perspectiva, essa relação com a sociedade, enquanto ciência e tecnologia, como é que ela impacta também no ambiente. Por fim, a gente vai falar um pouco sobre as instituições de ensino, né? As faculdades, universidades, o seu papel interveniente, né, nessa eficiência ou então ineficiência, né? Trazendo alguns relatos sobre essa temática, ok? Então, inicialmente a gente vai falar um pouco justamente sobre o que esse material representa um esforço, né, sobretudo de compêndio de autores, pesquisadores que falam sobre ciência, tecnologia e sociedade, né? O objetivo aqui não é, de certa forma, esgotar todo o conteúdo, mas nós deixamos uma série de referencial teórico, deixamos também um bom material de textos, né, que podem ser utilizados para vocês fazerem suas atividades, e também todas as orientações, né, que sejam necessárias, tá? Então, inicialmente, ciência e tecnologia, né, quando a gente fala desses reflexos, a introdução, a gente tem que entender um pouco, não é um modelo linear, falando primeiro de ciência, mas que essa tecnologia, né, é uma necessidade, né, cada vez mais humana, né? Então essa evolução humana, ela proporcionou, de certa forma, também uma evolução nas habilidades tecnológicas, tá? Então nós observamos desde do homem habitatis, né, que chama habilis, né, com a sua habilidade, né, de construir, de usar ferramentas, enfim, essa evolução para o homem ereto, né, e em seguida para o homem, né, sábio, né, homem sapiens, e hoje a gente vive um homem, né, numa esfera tecnológica, ok? Então, a importância de falar um pouco sobre isso, a importância de trazer essa temática, de compartilhar essa temática, ela nos remete à ideia de que a gente vive em plena transformação, né, tecnológica, e essa transformação tecnológica impacta diretamente as questões econômicas, sociais e ambientais, tá? Mas é importante a gente refletir que essa necessidade humana, né, que conduziu ele às habilidades tecnológicas, elas foram variadas. A gente falou apenas um pouco sobre isso, mas desde o uso do fogo, da edificação de casas, né, do manejo do solo, da criação de animais, a gente vê diretamente aí uma evolução dessas questões tecnológicas, a produção de tecidos, vestuários, tá? Então, isso até a revolução que a gente chama industrial, né, que com o aperfeiçoamento dessas práticas em termos industriais, elas nos permitiram, de certa forma, aumentar a nossa capacidade de vida, de subsistência, de produção, né, e também nos orientou enquanto seres humanos, né, ao aperfeiçoamento e à construção de ferramentas
né, desde a ferramenta, né, de tecelar, o TA, até as ferramentas de vapor, né, enfim, elas foram, na verdade, vamos dizer assim, frutos dessa necessidade de evolução que o homem sempre teve. Tá? Então, quando a gente fala de evolução tecnológica, ou então revolução, né, como muitos falam, né, aí ela provoca de alguma forma não uma continuidade, ela provoca uma descontinuidade, né? A gente vivia um homem com recursos tecnológicos para caça e coleta, um homem numa sociedade agrícola, tá certo? Um homem numa sociedade industrial mecânica, e agora a gente vive uma sociedade, um homem numa sociedade, né, tecnológica. Então cada vez mais a gente observa, né, essas mudanças, né, e o importante é que a gente aprenda cientificamente a conectar essas mudanças, conectar tudo isso que aconteceu, né, com a grande, vamos dizer assim, a perspectiva de uma vida em sociedade, né? Esse desenvolvimento tecnológico, essa ampliação da produção, essa ampliação, né, essa ampliação da capacidade, né, de organização social, né? O objetivo maior deve ser sim a convivência, né, do agir, né, do viver e do ser, tá? Então, quando a gente fala de tecnologia, e é importante a gente desmistificar isso, não é apenas, né, recursos ferramentais ou apenas digitais, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando também de processos, né? A gente está falando de técnicas, a gente está falando de investigação, né? Então, desde cedo a gente às vezes conecta ciência com tecnologia, mas é preciso que isso fique muito desmistificado, né? A ciência, quando a gente fala de ciência, ela vem do latim de sextia, né? Que é a atividade de reflexão, de pensamento, de captação, de proposição, de aquisição sistemática do conhecimento, tá? Isso em várias áreas, né? A área biológica, tecnológica, enfim, tá? Com a finalidade, né, que deve ser primordial, que é a qualidade de vida, né, o desenvolvimento intelectual, o aperfeiçoamento material, o bem-estar da humanidade, tá? Então, em resumo, essa ciência, né, que é a produtora desses ferramentais tecnológicos, não é? Quando a gente fala de ciência e tecnologia, a gente tem que entender que a tecnologia entra como um processo, como uma ferramenta, mas ela é fruto sim de um conhecimento científico. A gente não pode desmistificar, a gente não pode desconectar, tá certo? A temática da tecnologia e da ciência. Então é importante refletir, tá certo, nessa perspectiva. É importante refletir que a ciência ela visa uma aquisição sistemática do conhecimento, visa sobretudo, né, pensar, né, na natureza biológica, social, tecnológica, né? Então ciência, quando a gente pensa em ciência, tem a ver com pensamento, com reflexão, né? Tem a ver com método, sistematização científica. E aí, para que seja ciência, a gente tem que sistematizar, né, esse conhecimento, parte de uma observação, né? A geração de conhecimento parte de uma observação que leva a inquietações, né, perguntas, questionamentos que são importantes para a ciência, e a partir daí surgem as hipóteses, né? As hipóteses que são colocadas a partir, né, daquilo que foi observado. Com as hipóteses, né, que será ou não será, né, isso conduz ou não a tais reflexões. A gente parte para as experimentações, né? As pesquisas de fato, experimentações, né, e as conclusões, tá? E a partir dessas conclusões, né, as criações, os resultados, os manifestos, né, as novas teorias, as refutações teóricas. Então, o cientista, o fazer ciência é uma atividade sistemática, né? E é importante a gente pensar que esse fazer ciência, na verdade, busca uma causa e um efeito, né? Está relacionada à compreensão do saber, está relacionada a fenômenos, a naturezas e à sociedade. Então, a ciência é um saber, né, que está relacionada a questões naturais, mas também está relacionada o quanto a gente produz para essa sociedade de benefícios sociais, né,
isso é importante. Então, fazer ciência, pesquisar, né, está muito relacionado com natureza, com fenômenos, com a sociedade, com o próprio ser humano, né? Então, o conhecimento científico ele é resultante de investigação. Então, é importante a gente refletir sobre isso, tá? Então, essa investigação sempre parte de uma necessidade, tá? Então, as tecnologias que são criadas desde sempre, né, elas foram criadas a partir de uma necessidade, tá? Então, a necessidade de se comunicar, a necessidade de uma cura para uma determinada enfermidade, doença, combater um vírus, uma bactéria, uma necessidade, de uma melhor locomoção, enfim, o aperfeiçoamento disso, né, visa, sobretudo, esse constante, vamos dizer assim, buscar, né, científica. Então, a ciência busca solucionar problemas, né, de origem prática da nossa vida diária. Então, como cientista, como pesquisador, tá, o objetivo nosso maior deve ser, né, refletir nessa perspectiva. A ciência aponta para essas questões, tá? E, sobretudo, né, nessa atividade sistemática, o importante do resultado da ciência são as explicações, né? A geração dos arquivos, o paper, né, os métodos, mas também as transformações, né, do ser humano, do bem-estar, no aumento da qualidade de vida, no aumento de tudo que circunda a nossa vida. Então, enquanto cientista, nós temos que, de certa forma, ter em mente, né, a importância da publicação científica, a importância, né, de registrarmos os encontros científicos, né, a importância de proporcionarmos, de gerarmos, de criarmos métodos, né, teorias a partir do que a gente fala de uma ciência testada, criticada, né, que vem através de provas empíricas, né, trazer, né, discussões que aumentam, de certa forma, potencializam a nossa vida, a nossa sociedade, tá? Então, de forma geral, a gente pode dizer que a ciência ajuda, né, a compreender o mundo, né, a desenvolver o raciocínio, a proporcionar a criatividade, de certa forma, né? A história mostra que numerosos cientistas, ideias cientistas surgem de múltiplas causas. Às vezes é uma causa que é controlada, outra não controlada, às vezes, né, tem a ver com o contexto, tem a ver com questões condicionantes socioeconômicas, enfim, mas o importante disso justamente é o bem-estar social, tá? Então, alguns autores reforçam que esse conhecimento, né, essa ciência e essa tecnologia, tá, de certa forma, ela tem um forte sentido ideológico e ético, né? Então, está relacionada a aspectos éticos do trabalho, está relacionada, né, ao impacto nas produções científicas, está relacionada a quanto a tecnologia, né, ajuda a sociedade, está relacionada também às responsabilidades sociais do cientista, né? Entender que o cientista ele está sendo, o que ele vai desenvolver, né, busca, sobretudo, deve buscar, sim, o bem comum, o bem da humanidade. Então, o cientista tem esse sentido ideológico e ético na sua prática, mas também tem um sentido histórico, né? Quando a gente fala de ciência, conhecimento e tecnologia, isso implica em influência das atividades científicas, né, e tecnológicas durante toda a vida da humanidade, tá? Então, a gente vivencia isso desde né, como eu falei para você, né, da criação e da dinamização de novas fontes de energias, tá? Então a gente partiu aí para, né, instrumentos a combustão, a gente usou, hoje vem tecnologias renováveis, então isso é importante, tá? A gente também tem, de certa forma, a grande, né, sacada, a grande importância científica no desenvolvimento, né, dos transportes. A gente partiu do transporte puramente animal para as navegações, para as ferrovias, e hoje a gente tem, tá, recursos tecnológicos, instrumentos, aeronaves capazes de, né, proporcionar, de certa forma, viagens com mais segurança. Nós estamos já numa pegada mais atual de veículos autônomos, mas o importante é entender que tudo isso tem impactos científicos também. É importante avaliar a produção científica, é importante avaliar o resultado, né, desses recursos tecnológicos que são criados a partir de pesquisas científicas, né, e o quanto isso, de alguma forma, também
impacta, né, no progresso, né, e nas possibilidades que essa ciência traz, né, para resolver problemas sociais. Outra questão é a questão humanística, né? A ciência, de alguma forma, também está relacionada com o desenvolvimento da nossa cultura, né, da literatura. Então, de forma geral, né, a ciência também passa a partir de reflexões, de pensamentos, por questões políticas e econômicas, né? É importante, enquanto sociedade, que as lideranças políticas, né, elas, de alguma forma, contribuam para que as produções científicas elas sejam melhor direcionadas. Então, refletir sobre isso, refletir sobre o resultado dessa ciência e como isso está impactando, né, de certa forma, as nossas vidas e como as decisões em termos de ciência, né, que são feitas, né, no mundo todo, como isso, né, precisa favorecer o bem-estar humano. Então, de forma geral, a ciência promove soluções, né? Elas promovem benefícios. A ideia é isso, né? Vacinas, terapias, dispositivos, né? Então, a ideia da ciência é essa promoção. Então, a gente parte aí, né, de pessoas, né, necessariamente competentes, que refletem, né, que passaram tempos nas universidades, que, né, se capacitaram cientificamente, né, que tem um componente, tem um pensamento ético, né, de comprometimento com o comum, com o bem-estar, com o trabalho, né, com a produção, né, e a geração de saber, né? E isso, a partir disso, a gente, né, vê o ser humano indo para o ecossistema, indo para a inovação, para a sociedade, produzindo isso, né? E aí a importância dos governos, né? A importância da sociedade também, de alguma forma, olhando, observando, né? Atento, né? Instituições, de alguma forma, também servindo como reguladoras para que isso seja garantido o bem-estar social, né? Tanto federal como estadual, como municipal, porque o que a gente observa é que muitas vezes, quando os resultados científicos e tecnológicos que são produzidos, quando eles, pela própria humanidade, quando não são bem aplicados, né, o bem, isso passa a ser um fator prejudicial, né, à humanidade. As questões de guerras, a poluição, né, o desemprego, todas essas crises, muitas vezes, são utilizações tecnológicas, científicas que não foram bem pensadas, que não foram bem aplicadas, que não foram, de certa forma, bem gerenciadas, e aí em todas as esferas. Então, aí, por várias questões, né, por questões ideológicas, por questões de poder, por questões econômicas, muitas vezes, de utilizar isso apenas para o bem-estar de poucos, tá? Então, é importante, de alguma forma, que o cidadão, né, que toda a sociedade seja educada para entender os benefícios, né, daquilo que é a tecnologia, o que está sendo produzido a partir da ciência, os recursos tecnológicos, ela venha, de certa forma, ser utilizado, né, para o nosso bem, para a nossa, né, longevidade de vida, né? Então, para isso é importante também que as pessoas se eduquem, é importante que as instituições, que o governo, que a própria sociedade cobre, né, por empresas responsáveis, por instituições que ensinem de fato, né, questões científicas, tecnológicas, né, para fins não somente lucrativos, mas para fins do bem-estar, né, da humanidade. Então, o que a gente pode entender é que, né, ciência influencia diretamente a tecnologia, né, a partir do pensar, do refletir, a partir, né, do que a gente chama de pensamento das pessoas, das reflexões, né? Isso influencia as questões tecnológicas, né? E também, de alguma forma, mais uma vez, o cientista, a partir, né, de soluções tecnológicas que precisam ser melhoradas, evoluídas, inovadas, vai novamente para novas reflexões, pensamentos, pesquisas, ou então para, de certa forma, tirar do mercado algumas tecnologias que estão sendo trazendo prejuízos, né, sociais, que estão sendo utilizadas da pior forma, tá certo? E a sociedade, né, que demanda aí, né, várias necessidades que precisam ser atendidas, né? Necessidades sociais, de interação, né, de conhecimento, de aprendizado, necessidades por melhores alimentos, tá certo? Mais saudáveis, enfim, tudo isso passa
pela ciência. Então, o cientista, ele pensa, ele pesquisa, né, ele contribui nessa perspectiva para uma sociedade. E aqui a gente fala sociedade, não é só a sociedade geral, a própria sociedade cientista, né? O cientista tem esse compromisso, ele precisa entender, né, que o que ele produz, o que ele gera, tem que voltar para uma sociedade geral, enquanto produtos, serviços, tecnologias, benefícios, mas também para a sua sociedade científica, para as instituições que eles estão relacionados, para o país que está investindo nele, tá? Então, de alguma forma, promover evoluções, né, tecnológicas que sejam benéficas. Tá? Então, quando a gente fala de ciência, né, e tecnologia, a gente tem que, em resumo, pensar que a ciência é orientada pelo desejo de explicar, né, pela evolução, principalmente pela abstração e pela teoria, né, que geram tecnologias. Né? Já a tecnologia é orientada para a produção, para a fabricação, né, para a concretização. Tá? Mas não existe tecnologia sem a ciência. Tá? Então, enquanto a ciência explica, a tecnologia é algo que é fabricado. Né? Enquanto o interesse científico é de um objeto natural, né, ecológico, social, tá? O objeto da tecnologia é puramente artificial. Tá? Então, enquanto o objeto, o processo, na verdade, científico, ele é analítico, né? O tecnológico é mais sintético. Tá? Então, enquanto os procedimentos científicos buscam, de certa forma, simplificar fenômenos, né? A tecnologia aceita as complexidades, muitas vezes sem entender. Tá? Então, de forma resumida, o resultado da ciência é um conhecimento que seja, de alguma forma, compartilhado, né? Se ele seja apropriado, né? E a tecnologia às vezes tem os seus desejos particulares, às vezes poucos têm acesso, tá? E o grande debate gira em torno disso aí também. Então, o que diferencia o conhecimento científico do conhecimento tecnológico, né, segundo alguns autores, é a prioridade, né, e a compreensão do mundo, né? Então, e das necessidades, né? O conhecimento tecnológico, ele de alguma forma, muitas vezes não visa, né, puramente as questões de satisfação das necessidades sociais. Então, dessa forma, a gente fala que esse raciocínio precisa ser melhor potencializado. Tá? Então, quando a gente fala de ciência, tecnologia, a gente não pode deixar, então, a sociedade de fora. A gente não pode deixar o ambiente de fora. Né? Educação científica, tá? Numa perspectiva, né, do que a gente chama de ciência, tecnologia e sociedade, né? Precisa ver a ciência, né, a sociedade, a tecnologia e o ambiente como algo cíclico, né? Algo que de alguma forma evolui e promove, né, a inclusão e não apenas o acesso, né, e o benefício de elites cognitivas ou elites beneficiadas financeiramente, ok? Então, a partir daí, né, entender essa aventura, entender esse desdobramento, né, essa capacidade de desenvolvimento é importantíssimo, sobretudo para a gente, né, diminuir o que a gente chama de analfabetismo científico, tá? Que existe muitas vezes dentro das organizações. Tá? Então, esse analfabetismo esse tecnológico e científico, né, cada vez mais, né, ele traz vamos dizer assim, um menor desenvolvimento da consciência. Né? Então, para isso, né, a ciência e a tecnologia, ela tem, né, de caminhar e permitir repensar construções, né, que normalmente elas não são neutras. A gente tem que entender que tem impactos e, a partir disso, também investigar esses impactos, investigar, né, de alguma forma, o quanto isso pode ser melhorado, aperfeiçoado, tá? De forma geral. Por quê? Porque senão a má utilização, né, tanto, né, do que é desenvolvido cientificamente e tecnologicamente, né, no ambiente, ele gera o que a gente chama de uma destruição, né? Essa extração desgovernada, esse uso desgovernado, às vezes por tecnologias, por químicas, né, que por um lado diz que vão ajudar em certas questões, mas por outro, né, traz malefícios
tremendos na sociedade, ela precisa ser combatida, até porque isso impacta diretamente na vida útil do nosso planeta, da vida útil, né, como um todo da sociedade, do ser humano, né? Então, alguns autores, eles se preocupam de alguma forma em partir, né, de uma ciência puramente naturalista, né, onde a gente foca apenas em análises filosóficas e em conceitos específicos, né, para uma ciência mais preocupada com a questão da natureza, né, de como, né, a gente torna os efeitos e as práticas menos mecanicistas, né, e despreocupadas com as crises que nos envolvem. Então, nós temos aí vários, de alguma forma, produções científicas que criticam, né, produções como a da Rachel Carson, né, no livro Primavera Silenciosa, né, que vai, né, falar sobre justamente um grande movimento, né, em termos da preocupação com o meio ambiente, né, dos crescentes níveis de poluição, né, e os crescentes poluições nos rios, né, enfim, perdas vegetais e de terra, né, sobretudo pelo desequilíbrio, né, ambiental, financeiro, social. Tá? Então, o que a gente fala numa perspectiva de sustentabilidade, ela envolve essa preocupação. É importante que o cientista reflita, né, nessas questões, na temática da ciência, tecnologia e sociedade, tá? Para que essa ciência ela seja uma ciência ecológica e ambiental, né? Numa perspectiva que se preocupe com a proteção ambiental, os recursos renováveis, né, a ecoeficiência, a gestão de resíduos, mas também que de alguma forma esteja relacionada, se preocupe, influencie diretamente a questão dos direitos humanos, né, dos direitos dos trabalhadores, do envolvimento, né, da comunidade, da transparência, da postura ética e, né, de forma também isso tudo, né, resultando financeiramente de desenvolvimento para as instituições, né, direitos, né, melhores patentes, algo que venha beneficiar de forma geral toda a nossa sociedade. Tá? Então, a partir dessas reflexões iniciais sobre ciência e tecnologia, né, os seus panoramas e reflexos na própria sociedade, né, e no ambiente, né, como é que a gente, né, aprofunda melhor essa relação então com a sociedade, né? Eu gosto de um recorte do livro do Félix Guattari, né, o filósofo, psicanalista, psiquiatra, né, roteirista francês, que ele fala que o planeta Terra vive um período de intensas transformações técnico-científicas, né, em contrapartida das quais engendram-se fenômenos de desequilíbrios ecológicos que, se não forem remediados no limite, ameaçam a implantação da vida na nossa superfície, né? Paralelamente a tais perturbações, os modos de vida da humanidade e dos indivíduos evoluem no sentido de uma progressiva deteriorização. Então, quando a gente fala de, né, ciência, tecnologia e sociedade, a gente também fala da preocupação, da responsabilidade do cientista, né, em evitar essa degradação social, econômica, ecológica, né, e humana, tá certo? O que está em questão é a sobrevivência, como fala, né, o próprio Guattari, né? Às vezes a gente aperfeiçoa as técnicas, a gente aperfeiçoa, segundo esse autor, né, as questões tecnológicas, produtivas, mas como é que né, que o ser humano, né, que tem o seu tempo reduzido, né, em termos de trabalho, e amplia esse tempo, né, disponível, como é que ele pode ser melhor apropriado, tá? Outro pensador, né, físico também, é o Thomas Kuhn. Ele, na verdade, tratando dessas questões aí, né, do equilíbrio científico, tecnológico e social, ele influenciou bastante, né, a área de ciência e tecnologia e seu impacto na sociedade. Então,
ele trouxe o que a gente chama de fatos científicos a partir de uma reflexão paradigmática, né? Não vê o mundo, né, numa perspectiva social. Então, o Thomas Kuhn, ele diz que esse conhecimento ele não é apenas contínuo, nem linear e cumulativo, ele é paradigmático. Em determinados momentos, alguns paradigmas eles precisam ser vencidos, né, para que a gente possa partir para uma outra paradigma. Então, segundo ele, né, a gente tem uma ciência normal, né, falando de estágios dessa revolução científica e evolutiva, né, onde os cientistas trabalhavam a partir de mesmas regras e práticas. A gente evolui de certa forma para um momento de anomalia, de pesquisas, né, extraordinárias, onde, né, esse acúmulo começa a ser de alguma forma pesar, né, o conhecimento contra os paradigmas que estão estabelecidos, e a partir desses conhecimentos que são desenvolvidos e acumulados, né, a gente rompe com esses paradigmas e pensa em novas situações e novas práticas, tá? Então atrai novos seguidores, atrai de alguma forma uma nova forma de pensar e sobretudo, o que a gente fala, né, gera de alguma forma práticas, né, soluções científicas que sejam melhores, tá? Então é importante entender, né, nessa perspectiva, né, que as ciências elas são todas humanas, né? Não existe uma ciência, né, não deveria existir, de fato, apenas desconectada das demais, né? Existem fatos que a gente chama não sociais e fatos sociais, né? Então, quando a gente pensa numa ciência que está ligada a fatos não sociais, né, ela é uma ciência humana, né? São ciências que influenciam de alguma forma as não sociais diretamente com nossa convivência, né? A física, a matemática, né, as exatas, elas de alguma forma são ciências não sociais, mas não são ciências humanas, né, que devem ser pensadas, planejadas, né, numa perspectiva de impactos sociais, tá? Então, os fenômenos eles não humanos, os fenômenos humanos, né, eles precisam de alguma forma serem colocadas numa equidade de pensamentos, tá? Então, o conhecimento científico nessa relação com a sociedade, né, é um conhecimento fruto de um fenômeno social, tá? Segundo o Thomas Kuhn, né, nessa perspectiva, ele diz também que o paradigma é um fenômeno emergente, né, de transformador, né, que traz de alguma forma impactos, está emaranhado diretamente com os fatores sociais, né, e científicos, né, e de alguma forma a gente vê que essa confiança cientificista, né, de que o meu conhecimento está ali, não precisa ser transformado, não precisa ser mudado, né, de alguma forma, às vezes até das próprias instituições que precisam evoluir em termos de investimento, em termos de pesquisa, né, em termos de impactos sociais, de trabalho para a sociedade, a extensão, né, para a sociedade, né, de alguma forma ele rompe, né, com o que a gente fala de um conhecimento que parte de um conhecimento apenas estático para um conhecimento válido, ok? Então não é possível a gente, né, falar, pensar, refletir, né, em termos de ciência, se a gente desconecta isso de fatores culturais, históricos, sociais, né? Então, para que a gente possa, né, produzir, né, artefatos, soluções e tecnologias que sejam de fato eficientes para os seres sociais e humanos, né? Isso precisa ser de alguma forma pensado, né? Porque, ao contrário disso, a gente cria de alguma forma separações, né? A gente cria, vamos pensar assim, uma sociedade às vezes não incluída numa perspectiva tecnológica, científica, né? Quando a gente produz apenas recursos científicos, tecnológicos ou soluções que são para poucas pessoas, tá? Então a gente tem que pensar, e quando a gente fala de ciência e tecnologia, né, a gente tem que pensar isso relacionado à sociedade numa perspectiva de democratização, né, dessa relação e desses artefatos, né, que promove essa relação. Então, para além disso, né, isso é um processo, né, também de evitar,
né, o que a gente chama de exclusão social. Quando a gente equilibra esses recursos, a gente promove, de fato, um contraposto, né, do que a gente chama de exclusão social, tá? Então, a gente sai, né, de uma sociedade, né, que vive numa miséria, numa injustiça, na exploração social e econômica, né, e a ideia é desenvolver pesquisa, ciência, né, caracterizações e práticas, né, que levem, né, o ser humano para instâncias melhores, não apenas individuais, mas sociais. Ok? Então, de alguma forma, quando a gente, né, alguns autores, eles trazem essa reflexão e diz que esse modelo linear que pensa quanto mais ciência, mais tecnologia, quanto mais tecnologia, apenas mais riqueza e no final mais bem-estar social, precisa ser reconfigurado, né? A gente pensa em desenvolvimento científico como gerador de desenvolvimento tecnológico, mas primordialmente, né, promotores do que a gente chama de bem-estar, né, para a sociedade, e não apenas, né, promotores de desenvolvimento econômico, né, como uma prioridade, ok? Então, tudo, né, isso refletido, pensado, de certa forma, nos leva a não errar mais, né? Não errar a partir do agravamento de problemas, né, que muitas vezes as ciências, né, com as produções que não foram, né, bem direcionadas, tá certo? Elas geraram. Não? O pós-guerra mostra um pouco sobre isso, né, sobre a crítica, né, que os recursos, né, que essa tecnologia, que essa química, que tudo isso que estava sendo desenvolvido, o quanto isso trouxe de questões éticas, né, de degradações ambientais, e quanto isso, de alguma forma, apontou para a necessidade, né, de desenvolver educação para as pessoas, né, de forma a incluí-las, né, nas condições, né, de reflexão. É isso, né, o ponto fundamental do que a gente chama de ciência, tecnologia e sociedade, né, desenvolver isso, né, criar cursos, né, projetos, práticas científicas, culturas, institucionais que de alguma forma não limitem os métodos científicos, né, a uma natureza propriamente apenas econômica, sim, mas sim para uma perspectiva, né, inclusiva, né? Porque o próprio livro, né, da Carson fala justamente isso, né? Ela traz uma crítica lá do DDT, né, que era uma química que hoje é proibido, mas foi usado muitas vezes como agrotóxico, mas que acabava com os insetos, mas também acabava com tudo, né, e trazia prejuízos enormes para a própria, né, humanidade, né, em termos de doenças, enfim. Tá? Então é importante, né, que a ciência por si só, né, ela não controle, né, e tome a direção da sociedade, mas a sociedade, né, de alguma forma também ali, a partir de políticas públicas, de práticas, de investimentos, ela seja educada, ela seja capacitada, ela tenha políticos que venham, né, a fiscalizar, controlar, né, o que é promovido cientificamente para o bem-estar social, tá? Então, nessa perspectiva, a gente pode até refletir, né? Será que o teletrabalho é ruim ou é bom, né? Será que as pesquisas com células embrionárias é ruim ou é bom para o desenvolvimento de células troncos, né, que vão ajudar na cegueira, paralisia, outras doenças degenerativas? Então, será que a questão da uberização é bom ou é ruim? Da segurança da informação nesse mundo digital, dos carros autônomos, a própria transposição do Rio São Francisco, né? Alguns defendem, outros não, tem impactos sociais, econômicos, ambientais. Então a gente precisa que essa ciência e tecnologia seja sim debatida pela sociedade, né? E aí, para ser debatido pela sociedade, a gente vai entrar no ponto final da discussão que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é, né, o papel das instituições, né, de ensino, né, que são potencializadoras da própria ciência, né, venham no que a gente fala de mediar, né, intermediar, promover, né, essa ciência e tecnologia e na relação com a sociedade, né, de forma eficiente e não ineficiente, né? O próprio vários autores, como o próprio Bachelard, né, o Morin,
né, o Guattari, eles tocam um pouco nessas questões, né, da ciência, no bem-estar da sociedade, mas o Bachelard diz que na educação a noção de um pedagogo às vezes varia, né, da noção de uma pessoa que não tem o conhecimento científico. E o interessante é que os cientistas, os educadores, os pensadores compreendam às vezes a falta ou a limitação, né, ou ainda o desconhecimento científico das pessoas. Mas como é que se faz isso, né? A gente promove isso através de, né, práticas gerenciais, estratégicas, né, desenvolvimento dentro da universidade. Então, políticas públicas, mas também políticas universitárias, políticas de gestão dentro da universidade, que venham promover, né, o que a gente fala de uma sociedade inclusiva, né? Sair de uma sociedade, né, onde visualiza a universidade em crise, onde visualiza, né, muitas vezes o distanciamento de fazer um curso, de seguir por uma trajetória acadêmica por questões financeiras, né, a observar a sociedade e a universidade inclusiva, né? Não é isso que a gente vivencia, infelizmente. A gente observa que o conhecimento, né, às vezes ele é cessado para muitos, né, e favorecido para outros, tá? A gente já evoluiu bastante com relação a isso, mas precisamos evoluir mais. E alguns autores, até nessa crítica universitária e das instituições de ensino como um todo, ela fala que essas universidades estão em crise, né? Em crise, né? Precisa, né, de alguma forma, de uma educação, né, que requer investimentos tecnológicos, em pesquisa, investimentos, né, na própria capacitação, na transformação cultural, né, dos nossos, né, estudantes que estão entrando dentro das universidades, né, deixar dos modismos, deixar dos apelos apenas tecnológicos, deixar, né, das questões muitas vezes que a gente chama de, né, ideológicas puramente, tá, e partir para o que a gente fala de um aproveitamento científico da sua essência. Mas para isso precisa sim, né, do investimento, né, tecnológico, do investimento do governo em políticas, em entendimentos, em práticas de gestão, tá? Não apenas financeiras, mas, né, de indicadores que mostrem isso, né, que pesquisem, que avaliem, tá? Se de fato a pesquisa está acontecendo, se de fato a educação não está sendo apenas, né, a educação muitas vezes simplista, simplória, né, se realmente a ciência, ela, né, de certa forma, está promovendo o desenvolvimento, né, esses problemas que muitas vezes a gente visualiza em algumas instituições, né, instituições no geral. Então, é preciso romper, né, educar as pessoas. Porque o medo, muitas vezes, de educar as pessoas, tá? Por que esse medo de educar? Isso é uma reflexão, né? Muitas vezes essa autonomia, esse medo pode ser por causa da autonomia e da própria autossuficiência, né, que esse empoderamento traz às pessoas, né? Então, até que ponto a universidade está contribuindo para isso, né? Contribuindo para vivenciar e ser, né, de certa forma, uma instituição ou instituições, né, que de fato, né, rompa com as questões contraditórias, né, e promovam, tá certo, o que a gente fala de debates igualitários, socialmente inclusivos, né, reais, tá? Então, é importante, se você observar, por exemplo, o livro do Bill Riddens, que fala de The University in Ruins, quer dizer, a universidade está em ruínas, tá? Então ele traz algumas reflexões sobre isso, né? Porque muitas vezes isso é uma trajetória histórica, né, das universidades atender puramente as questões, né, de mercado global e não atender para as questões sistemáticas de valores sociais. Então, esse modelo de instituição, um modelo que não vai contribuir de forma favorável para esse equilíbrio entre, né, eficiente, né, de ciência, tecnologia e sociedade. Então, a gente tem que vencer esse modelo operacional, mecanicista, econômico puramente, né, que instituiu muitas vezes em algumas instituições de ensino, e partir para a instituição que promova o conhecimento, ciência e transformações para
toda a sociedade. Até porque a educação ela não deve estar distante da gente, deve estar próximo da gente. O compromisso, de certa forma, social das universidades deve, de alguma forma, não apenas estar relacionados com atender às exigências socioeconômicas, mas precisa, né, atender às exigências críticas, né, promover pessoas que sejam que tragam reflexões de conhecimentos, de empoderamento, de resistência muitas vezes aos modismos tecnológicos que são colocados, né, e que muitas vezes a gente não entende, mas busca e é ávido, né, pelas melhores soluções, para o que está na crista, né, para o que está, né, sendo, né, anunciado na TV, e às vezes, né, deixamos de lado as questões da reflexão, né, da crítica, né, e com isso a gente pouco contribui para uma sociedade mais justa, humana e onde o indivíduo ele né, de forma, vamos dizer assim, responsável. Né? Então, toda essa responsabilidade social da universidade, ela vem a partir, né, do momento que ela melhora a qualidade, né, das suas investigações, né, e também a própria valorização dos seus docentes, pesquisadores. Tá? Então, a universidade precisa de um foco, né, na responsabilidade com essas investigações, precisa de um foco na produção de um conhecimento que seja benéfico, né, para a sociedade. Então, o docente precisa ser valorizado, o docente precisa, o pesquisador, juntamente com o aluno e toda a comunidade, para que, né, essas transformações de fato aconteçam, né, e saiam, né, dessa degradação que a gente muitas vezes vê nas universidades. Então, a universidade precisa, com urgência, né, retomar o interesse pelo estudante, né, pela formação dele, né, desenvolver nele, de certa forma, o próprio sentido, né, da crítica, do conhecimento e da transformação e do empoderamento a partir desse conhecimento científico, né, que promove, gera, constrói tecnologias e beneficia a sociedade. Tá? Então é importante que de forma geral a sociedade, né, o próprio estudante, o pesquisador, entenda o significado de estudar, né? O que significa, de certa forma, a formação dele para a sociedade, para a vida, a ciência que ele vai desenvolver. Né? E por que a universidade, muitas vezes, né, desenvolve suas ações, né? E como ela deve preparar, né, toda a sua comunidade. E para que isso? Tá? Então, a partir dessas reflexões, a partir desse entendimento, que eu gostaria de finalizar aqui, né, o que a gente acabou de falar, em termos de ciência, tecnologia e sociedade. Né? O tema é bem complexo, o tema é vasto, tá? E está ainda em desenvolvimento a partir de educadores, de filósofos, de trabalhos científicos. Eu compartilho, né, um pouco disso com vocês. Espero que esse conhecimento seja importante, né? Transforme sua vida e contribua para, né, uma melhor sociedade. Muito obrigado, né, pela oportunidade de você estar visualizando esse seminário, esse nosso debate aqui, tá? E a minha, né, minha torcida, né, os meus pensamentos são para que você consiga ser, sim, né, e eu também, né, esse cientista, esse pesquisador, né, que promove recursos tecnológicos, contribui para a universidade melhor, mais inclusiva, tá certo? Mais transformadora, mais social, né, que capacitem pessoas críticas, né, pessoas que sejam melhores. Entende? Obrigado, ok? E estou à sua disposição através aí do e-mail, dos contatos, das redes sociais. Um grande abraço.